Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre as populações indígenas e o mito do desaparecimento no Rio Grande do Norte. E aí a gente já viu em vídeos anteriores que antes da chegada dos europeus, o território que hoje compõe o estado do Rio Grande do Norte era habitado por diferentes povos indígenas, com destaque aos grupos Tupi e Tapuia, ok? Então, a gente vê aqui que antes da chegada dos portugueses já existia uma diversidade cultural e territorial, e nós vemos aqui, basicamente, os povos do litoral, né, os Tupi-Guarani, que o nome significa comedores de camarão, onde poti é camarão, guara, né, são comedores. E aí, eles ocupavam o litoral norte e nordeste do Rio Grande do Norte, especialmente entre os rios Potengi e Ceará-Mirim. Então, tinham uma agricultura desenvolvida, com mandioca, milho, batata doce, pescavam, coletavam, praticavam rituais antropofágicos como forma de afirmação cultural e guerra simbólica. E aí a gente tem que ter em mente que estavam fortemente ligados à costa, então havia muita fartura alimentar. E esses rituais antropofágicos dos povos indígenas, né, que era uma prática de ritual de consumir partes de corpo de inimigos capturados, né? Então não se tratava de canibalismo por fome, mas de ritual simbólico, guerreiro, espiritual, ok? E onde o objetivo era absorver a força, a coragem e espírito do inimigo, era uma forma de justiça e afirmação de superioridade do grupo, né? Marcava a vitória de uma tribo sobre a outra e envolvia longos rituais com danças e cantos. Então, quem praticavam eram os Tupi-Guarani, especialmente os Potiguaras, no litoral do Rio Grande do Norte e da Paraíba. E a gente tem que levar em consideração que os relatos históricos que nós temos são registrados por cronistas, né, como aí Jean de Lery, missionários jesuítas, e como eu falei em vídeos anteriores, né, nós temos que entender que os escritos que nós temos não foram escritos por si próprios, né, por eles mesmos, eram escritos por outras perspectivas, outras visões, outras vozes, e a gente tem que levar isso em consideração. Mas basicamente, né, no contexto histórico, esses rituais eles enfraqueciam alianças e eram usados como justificativas pelos colonizadores para classificar os indígenas como selvagens. Então, a antropofagia ritual, ela foi proibida com a colonização e a cristianização. E aí tem uma importância para a história, né, porque mostra a riqueza simbólica e a complexidade das culturas indígenas e foi reinterpretada no modernismo brasileiro como símbolo de resistência cultural, né? A gente vê aí em Manifesto Antropofágico em 1928. Okay? Com relação aqui aos potiguaras, né, a gente vê que eles eram fortemente ligados aí a esses rituais como forma de afirmação cultural e guerra simbólica, ok? Com relação aos povos do interior, né, nós vimos aí nos indígenas do sertão, basicamente os tapuias, né, que era um termo genérico usado pelos tupi para designar os não tupi. E os portugueses adotaram esse nome para diferentes etnias do interior. Então, os grupos tapuias do Rio Grande do Norte estavam aí compostos pelos janduís, paiacus, panatis, cariris, canindés. E esses grupos, eles viviam principalmente nas regiões do Seridó, do Vale do Açu, de Apodi, Currais Novos, e praticavam agricultura, caça, coleta, e possuíam uma forte tradição oral e ritualística. Então, com relação ao território, esses povos antes da colonização, né, nós vemos que o espaço era organizado entre diferentes povos, respeitando ali os limites naturais de rios, de serras, de florestas. Existia mobilidade territorial sazonal com a migração temporária, mas não eram nômades sem organização, eram seminômades. Tá? E o Rio Grande do Norte fazia parte de um grande sistema sociocultural indígena interligado a outras regiões do Nordeste. E nós vemos que o território indígena, antes da colonização, né, eles eram seminômades com organização territorial,
faziam a ocupação sustentável dos ecossistemas locais, com ciclos sazonais do uso do solo e as regiões de encontro para rituais, trocas e alianças. Então, com relação ao território indígena antes da colonização, nós vemos aí questão de cultura e sociedade. Eles tinham línguas próprias, né? O tupi, as línguas jês, do tronco macro-jê, as práticas religiosas, cerimoniais e rituais, estrutura social baseada em clãs, famílias extensas e os saberes tradicionais sobre o ambiente e cura. Vimos também em vídeos anteriores que nós trazemos essas raízes, né? Com relação aos saberes tradicionais, muitos chás que são tomados hoje é com base nessa medicina tradicional, tá? E aí a gente vê que o território indígena, após a colonização, começou a sofrer impactos, né? Com choque, resistência, genocídio. Os primeiros contatos, nós vimos que as primeiras expedições portuguesas à costa potiguar começaram ainda no século XVI, né? O interesse colonial cresceu após 1597, com a vinda da expedição de Jerônimo de Albuquerque, que fundou o Forte dos Reis Magos em 1598 e a cidade natal em 1599. A região ela era estratégica para evitar a ocupação francesa, né, que mantinha ali boas relações com os potiguaras, com a relação de escambo, com essa relação mais amistosa entre os franceses e os potiguaras, né? Houve aí a questão de Portugal ver a necessidade de fazer uma colonização para dominar o território. Então, nós vemos o início aí de conflitos e resistência indígena, porque inicialmente os potiguaras resistiram, aliaram-se aos franceses em desfavor dos portugueses, e após a expulsão dos franceses, muitos foram submetidos. Então, os tapuias, né, como os janduís, eles organizaram rebeliões contínuas, né, com destaque para a Guerra dos Bárbaros, que teve um vídeo também que eu já falei sobre isso especificamente, a Guerra dos Bárbaros ali no século XVII, ok? A Guerra dos Bárbaros, que ocorreu de 1687 a 1713, também chamada de Guerra dos Tapuias, né, foi um grande movimento de resistência indígena no sertão nordestino. E aí envolveu vários grupos tapuias, né, especialmente os janduís, que eram liderados por figuras como Felipe Camarão, né? Nós vimos aí a questão dos combates que atingiram o Rio Grande do Norte, a Paraíba, o Ceará, Piauí, e a reação portuguesa foi brutal, né? Com aldeamentos forçados, uso de bandeirantes paulistas para a caçada de indígenas, escravização, extermínio. E aí a gente vê mais sobre esse assunto nos ensaios em antropologia histórica, né, de João Pacheco de Oliveira, onde a gente compreende melhor esse contexto, tá? E aí, no território indígena, após a colonização, nós vimos destruição de aldeias, violência física e simbólica com massacres, estupros, imposição do idioma português e da religião católica, né? Vimos a escravização indígena, perda de terras, doenças europeias que antes não existiam aqui, mas que vieram com os europeus, como varíola, sarampo, né? Que dizimaram muitas comunidades. Nós vimos guerras de resistência, né? Teve a Confederação dos Cariris no século XVII e os conflitos entre os janduís e os colonizadores, como eu mencionei anteriormente, a Guerra dos Bárbaros. Então foi muito impactante. E a colonização teve um impacto significativo com choque, resistência, genocídio, né? Desde os primeiros contatos, esses conflitos e resistência, a Guerra dos Bárbaros que durou um longo período. E aí a gente vê o mito do desaparecimento indígena no Rio Grande do Norte. E aí o que é esse mito? Basicamente é uma crença que foi reforçada por séculos de historiografia oficial e políticas públicas de que não havia povos indígenas no Rio Grande do Norte, pois eles teriam sido exterminados ou completamente assimilados. E aí esse mito foi construído da seguinte forma, né? Durante muito tempo, a história local ignorou ou minimizou a presença indígena, focando apenas em heróis coloniais, né? E aí, a população indígena que sobreviveu
foi marginalizada, estigmatizada, né? A gente vê aí caboclo, mestiço, matuto, gente sem identidade. E a violência colonial, ela não matou somente fisicamente, ela apagou identidades. E aí criou-se esse mito, tá? Não ficaram só como heróis coloniais, muitos sobreviveram, mas ficaram ali estigmatizados, marginalizados. E a consequência desse mito é a invisibilidade nos censos e estatísticas. A ausência de políticas públicas voltadas para indígenas por muito tempo, a perda de território, de direitos culturais, houve preconceito, houve racismo institucional. E a gente vê todo esse contexto aqui na obra Índios no RN, História e Identidade Cultural, de Cristiana de Azevedo Lopes. Vale a pena dar uma verificada, ok? E a gente consegue ver aí a questão da resistência e reemergência indígena no Rio Grande do Norte, no século XXI. Então, apesar do apagamento histórico, várias comunidades potiguares mantiveram práticas culturais indígenas e, a partir dos anos 2000, começaram a se reorganizar politicamente e buscar reconhecimento étnico e territorial. Então, a gente vê aqui na região do litoral, povo potiguara do Catu, em Canguaretama, povo eleutério do Catu, a Manducaru, que eram descendentes dos canindés, na região oeste e sertão, Tapuia Paiacu, do Alto do Rio Doce, em Apodi, e Tapuia Tarairiú, em Poço dos Cavalos, em Apodi também. Então, as características dessas comunidades é que elas reivindicam direito à terra, identidade, educação, saúde diferenciadas e desenvolvem rituais, festas tradicionais, pintura corporal, danças, tentando aí resgatar línguas e práticas de cura tradicional. Tem atuação aí na FUNAI, né? Junto à CESAP, a FUNAI, outras entidades também. E aí a gente vê aí nos relatórios sobre as comunidades indígenas no Rio Grande do Norte, 2010 a 2024, da FUNAI, ok? E aí a gente vê aí, para quem vai fazer a prova da CESAP, né? Essa questão da saúde indígena, ela ser um direito constitucional. Então, segundo a Constituição de 1988, os povos indígenas têm direito à diferença cultural, à terra, à educação bilíngue, né? Nós vemos em documentos da educação também, mencionando a educação indígena. Eles têm direito à saúde diferenciada. Então, o subsistema de atenção à saúde indígena, o SACI do SUS, foi criado em 1999, né? Reconhece que os cuidados em saúde eles devem considerar esses aspectos tradicionais, culturais das comunidades. E aí os profissionais da CESAP, eles precisam conhecer essas histórias de apagamento, de resistência indígena, né? Respeitar as cosmovisões e as práticas de saúde tradicional, reconhecer esse mito de desaparecimento, que é um mito, né? Não foi um desaparecimento total, é apenas um mito, que foi uma estratégia de negação de direitos, né? E também os profissionais precisam colaborar com as ações de educação em saúde, vacinação, pré-natal, parto humanizado, uso de línguas maternas sempre que possível, tá? E aí nós vemos na Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas de 2002 do Ministério da Saúde. E aí eu recebo muitas dicas com relação às provas, né? Como que eu poderia dar dicas nesse sentido? Quando você conhece a história, né? Por exemplo, nós vimos que houve sim resistência. E aí na alternativa fala que não houve resistência, que foi amistoso. E a gente sabe que não foi. Então são essas questões que a gente precisa se atentar, porque isso anula a alternativa, tá? Na alternativa pode estar tudo bonitinho, tudo correto. Uma palavra, né? Uma coisa que eu aprendi estudando para concurso é que palavra por palavra deve ser analisada. Principalmente agora, cursando letras, língua portuguesa, né? Eu vejo que dá para eliminar muitas questões unindo o conhecimento técnico, né? Conhecimento histórico, a questão da escrita na língua portuguesa. Então, a partir do momento que você começa a fazer prova analisando palavra por palavra, porque toda palavra
ela é necessária para dar uma sequência lógica. E aí você vê, por exemplo, que está tudo conforme a história. De repente tem ali que não houve aculturação, então não houve essas palavras contrárias, né? Por exemplo, ou que não houve resistência, houve sim. Então você está vendo que está contradizendo, então já é uma alternativa que ela precisa ali de atenção, né? De interpretação. Por exemplo, que foi amistoso e a gente sabe que não foi amistoso. Então são essas palavrinhas, pontos chaves que a gente precisa analisar, ok? Então é importante saber que os povos indígenas do RN foram os potiguaras, tupi, e os tapuias, Janduí, Paiacu, Panatis, Canindés, Cariris, né? A colonização portuguesa teve extermínio, aldeamento forçado, doenças e guerras, tá? Então é nesse contexto. Com relação à Guerra dos Bárbaros, a resistência dos janduís e outros tapuias no século XVII, tá? Pode alterar data, pode alterar período, pode alterar povo. Então, por exemplo, dizer que a Guerra dos Bárbaros foi com os potiguaras já anula a questão, porque foi com os janduís, né, e outros tapuias. Então, ter cuidado com essa troca de palavras específicas, ok? Com relação ao mito do desaparecimento, que é uma narrativa construída para apagar os indígenas do Rio Grande do Norte, com relação à reemergência atual, né, que são povos indígenas organizados desde os anos 2000 para tentar essa reemergência como forma de resistência, né? A questão da saúde indígena, para quem vai fazer a prova da CESAP, é essa questão de que se deve respeitar a cultura, a espiritualidade, as práticas tradicionais, ok? Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, porque eu estou seguindo a sequência do edital. Espero que estejam gostando e até a próxima!